Números capítulo 32, versículo 23. Eu vou ler apenas o versículo e depois vou dar um pano de fundo no texto para que você entenda o sentido da afirmação que Moisés faz dentro do texto. Mas eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta e, se possível, nos acompanhasse nesse momento na leitura da Santa Palavra. Diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vou ler mais uma vez. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, graças te damos nessa manhã por esse tempo tão precioso em que a tua igreja se reúne, neste lugar separado para cultuar aquele que é o único digno de receber toda glória, todo louvor, que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que agora, pela ministração da tua palavra, pela ação do teu Espírito, a tua voz fale ao coração do teu povo, da tua igreja, para que o Senhor nos conduza na direção que apraz o teu coração. O Senhor conhece a vida, a realidade, o contexto de cada um de nós, e diante da nossa necessidade, vem Espírito Santo e fala ao nosso coração. E ao final do nosso tempo juntos, que tenhamos essa nítida sensação de que mais uma vez o Senhor visitou a tua igreja, o teu Espírito falou com o teu povo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. É impossível, nos dias que passaram, você não ter acompanhado as notícias que tomaram conta dos jornais e dos qualquer meio de comunicação, seja de escrita ou televisiva ou de rede social, diante dos problemas que a nação tem enfrentado. Uma das coisas que tomou o noticiário mundial foi exatamente isso, que um ex-presidente da República foi levado a depor de uma forma assim, sem muita vontade, para explicar algumas situações de suspeita levantadas por uma investigação pelo Ministério Público Federal já há algum tempo, na sua 24ª fase da Operação Lava Jato. Essa notícia tomou conta e, de uma forma quase que voraz e feroz, ele toma os microfones e procura se defender da maneira como ele bem entende que deve se defender. E aquilo toma conta de todos os noticiários. A verdade é que, infelizmente, há um sentimento que toma conta e parece que domina o coração da nação, e parece que é um perfil do brasileiro, é de que há uma sensação de impunidade que toma conta do coração das pessoas. Não é novidade se ouvir que quando algum assunto chega a um certo nível de confrontação, as pessoas céticas pela falta de confrontação e de resolução do problema, normalmente respondem da seguinte maneira: isso não vai dar em nada. Isso vai acabar em pizza. E, infelizmente, esse sentimento parece que norteia o coração das pessoas. As pessoas agem exatamente sobre essa ótica. Achamos que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, jamais trarão à luz as suas consequências. Há um senso de impunidade que toma o coração das pessoas. O coração do ímpio, normalmente, ele faz as suas coisas e procura enterrar debaixo dos seus tapetes, na expectativa de que, como ele tem percebido acontecer na vida de muitas pessoas, o seu problema também ficará sem ser descoberto. Esse é um problema muito grande no que diz respeito à nossa vida espiritual.
O problema é quando nós começamos a ter escolhas e atitudes achando que elas nunca vão nos levar a um momento de confrontação ou colheita das nossas escolhas. O texto no qual Moisés faz essa afirmação, e ele faz direcionada a duas tribos em particular, os Rubenitas e os Gaditas, se dá dentro de um momento onde o povo está em peregrinação para a terra prometida, e antes de cruzarem o limite de Canaã, os Rubenitas e os Gaditas, que eram homens dados ao gado, eles gostavam de criar gado, identificam na região ali da Transjordânia, uma região que lhes agrada, e diz, nós estamos satisfeitos com esse pedaço. Não há necessidade nenhuma da gente cruzar o Jordão e entrar na terra de Canaã, esse lado de cá está bom para a gente. Moisés, que já era gato escaldado, e todo gato escaldado tem medo de água fria, estava um pouco preocupado porque foi com uma conversa muito parecida com essa, que o povo ficou peregrinando pelo deserto 40 anos. Vocês se lembram muito bem de que 12 espias foram enviados a observar e espiar a terra prometida, e 10 deles voltaram com um discurso altamente negativo. E o coração do povo foi tomado pelo pessimismo daqueles 10 e fez com que a nação peregrinasse 40 anos a ponto de uma geração inteira, aquela que saiu do Egito, perecesse no deserto e não entrasse como posse na terra que o Senhor havia lhes prometido. Baseado nisso, Moisés diz assim, não, isso está errado. Não vem com essa conversa, porque daqui a pouco o que vai acontecer? O sentimento vai tomar conta do povo, cada um vai querer ir para o seu canto, cada um vai querer escolher o que bem é bom para si próprio, e a vontade de Deus não é essa. O certo é o seguinte, vocês deixam aqui os seus filhos, as suas esposas, o seu gado, e vocês pegam os homens de guerra e vão conosco. Quando Israel tiver tomado posse da terra que o Senhor lhes prometeu dar, vocês então voltam para a terra que bem lhes agradou. Os Rubenitas e os Gaditas concordaram com a ideia, dizendo, muito bem, nós vamos então mandar os nossos homens de guerra, os nossos valentes, juntamente com todo o povo, e quando todas as tribos estiverem bem situadas, alojadas, então voltaremos e viveremos na terra que achamos bem e agradável aos nossos olhos. Dentro dessa postura dos Rubenitas e dos Gaditas, é que Moisés então faz essa afirmação. Havia um voto ali, um compromisso, havia um propósito estabelecido no coração daquelas duas tribos, de fazer algo que havia sido tratado com aquele que era o representante da liderança de Deus à frente do povo. Portanto, Moisés esclarece de uma forma muito direta àqueles líderes a seguinte afirmação: se vocês fizerem do jeito que vocês estão falando, ótimo. Agora, se vocês não fizerem do jeito que vocês estão falando, vocês estão pecando. Pecar é errar o alvo. Pecar é quando a gente deixa de cumprir um propósito pelo qual Deus estabeleceu para nós. E então Moisés faz essa afirmação: se vocês pecarem, sabei, fique ciente, não vos deixeis enganar, o vosso pecado há de vos achar. Moisés sabia muito bem do que ele estava falando. Ele já havia sofrido consequência direta de uma intenção humana, e todos nós naturalmente temos essa intenção de procurar esconder os nossos pecados. Começou no Éden, logo depois que a mulher e o homem comem do fruto proibido, da árvore proibida, a primeira coisa que eles tentam fazer é cozer para ser o quê? Folhas de figo, para esconder a sua nudez, a sua vergonha, e quando o Senhor os confronta, a primeira reação é, do que você está falando? Eu não sei, foi a mulher. Moisés, dentro da sua natureza humana, quando ele vê um dos seus irmãos sendo maltratado, ele procura fazer vingança com as suas próprias mãos, e se você não conhece a história, vou te dar apenas uma pincelada do que acontece. Ele mata um egípcio,
e ele esconde o seu corpo aonde? Para ele, o pecado havia sido ocultado, está tudo certo. Quando no outro dia, há uma outra discussão entre irmãos, e quando ele vai tentar ser o mediador da paz, um deles diz, ué, quem que você pensa que é? É juiz sobre nós? Você vai fazer conosco o que fez com o egípcio também? Moisés sabia muito bem de que o pecado, ele nos encontra. Diante disso, ele tem que fugir, ele foge para Midian, e ele passa os próximos 40 anos vivendo a consequência de um pecado que ele havia cometido. O próprio Senhor Jesus orienta os seus discípulos que ele diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada. Tolo é aquele que acha de que os nossos pecados poderão ser escondidos durante toda a nossa história. Há um pensamento que é conferido ao grande presidente americano, Abraham Lincoln. Ele diz, você pode enganar muitos, muito tempo. Alguns, por algum tempo, mas não todos, o tempo todo. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, e preste atenção da maneira como o apóstolo Paulo enfatiza o resultado. Ele diz, é certo que ceifará. A preocupação que tem tomado conta do coração das pessoas nos dias de hoje é exatamente essa, de começar a descobrir as falcatruas. Os problemas que ficam ocultos, que nós costumamos jogar debaixo do tapete, e vivemos diante de uma hipocrisia espiritual, achando de que a nossa vida, oculta com os nossos pecados, com as nossas escolhas, com as nossas práticas ilícitas, jamais trarão resultados. Dentro dessa afirmação que Moisés faz no texto, eu gostaria, de uma forma muito sucinta e direta, mesmo porque nós temos o nosso tempo hoje ao redor da mesa do Senhor, colocar algumas aplicações muito diretas sobre de que maneira o pecado nos acha. Quais são os meios e as formas que o pecado nos encontra? A primeira delas, dentro daquilo que o texto nos diz, sabei o pecado vos há de achar, está exatamente quando a lei dos homens começa a ser executada. O pecado nos acha e ele nos encontra quando a lei dos homens começa a ser exercida sobre a nossa vida. É por isso que existe o sistema penal brasileiro. É por isso que existe uma regra. Às vezes as pessoas não entendem que as suas escolhas, os seus atos, as suas ideias, os levarão a uma confrontação, porque entenda uma coisa, querido, há um desejo e um prazer no coração de Satanás, de fazer com que o pecado que você tenta encobri-lo, por tempo que seja revelado diante das pessoas. A lei dos homens é uma maneira pela qual o pecado nos encontra. Muitas pessoas tentam esconder a sua vida, e Deus usa o sistema do homem para confrontar o pecado. É por isso que existem leis, é por isso que existem regras, é por isso que as pessoas são julgadas mediante um código penal, leis são estabelecidas na Constituição do nosso país, porque qualquer pessoa que fuja dentro daquilo que é o correto se fazer, até mesmo como cidadão, enfrentará as consequências do pecado que é confrontado e o acha na lei do seu próprio país. Estamos chegando num tempo de declaração de imposto de renda. Tem crente que começa a orar para amarrar a boca do leão, mas não é aquele, é outro. É o leão do imposto de renda. E procura-se de alguma maneira, e é interessante que agora, eu não sei se vocês sabem disso, a Receita está cada vez mais faminta em procurar de alguma forma aumentar a sua arrecadação, e eles estão cruzando informações de tudo quanto é jeito e forma. E eles vão tentar de alguma maneira
fazer com que tudo aquilo que era feito de uma maneira ilícita para sonegar impostos no país seja descoberto, e se for descoberto, não tem conversa, cai na malha fina. E se for descoberto que houve má fé, caixa 2, coisa diferente daquilo que se espera que como um bom cidadão você faça, a lei do seu país irá executar aquilo que é de sua responsabilidade sobre a vida daquele que descumpriu uma lei. O pecado nos acha. Uma hora ou outra ele nos acha. Pode passar um tempo, pode passar outro, mas o pecado usa a execução da lei dos homens para nos achar. É só perguntar para o presidente Lula. Achou ele. Imagina, ninguém imaginava. E dizem que da grande salada que estão mexendo, não descobriram sequer uma ponta do iceberg. Ele achava que estava tudo bem. Ele achava que estava tudo certo. Ele achava que estava no controle da situação. E esse é o problema daqueles que pecam. Eles acham que estão no controle da situação. Eu faço a coisa tão bem feita, eu faço a coisa tão direto, mas queridos, há um princípio na palavra de Deus que nós precisamos hoje de manhã entender e aplicar na nossa vida. O nosso pecado, se não tratado e confessado, ele vai nos achar. Segunda maneira que o pecado nos acha, ele nos acha no nosso próprio corpo. Vivemos consequências das escolhas erradas da nossa própria vida. As pessoas reclamam, e eu não estou dizendo aqui do colesterol alto, da picanha que você anda comendo com gordura grande, não é disso que eu estou falando, apesar que esse também é uma forma do teu pecado te achar, porque tem gente que a barriga está grande, eu também, e não adianta você achar que o inimigo está furioso, porque o inimigo não tem prazer nenhum em fazer, eu vou lançar uma praga na sua vida, você vai viver barrigudo. Não, é fruto da sua escolha. Você come mal, come gordura, come fora do horário, come de uma forma totalmente desregrada, e saiba de uma coisa, o vosso pecado vos há de achar. Não tem conversa. Colesterol alto, pressão alta, diabetes alta, você acha que é por causa do quê? O inimigo está furioso. Ele mandou uma seta de diabetes sobre a minha vida. O que acontece? Só porque eu como 15 pudins durante a semana? Só porque todo dia churrasco em casa? Não, eu tenho que entender isso. O pecado me acha. Nas minhas escolhas no meu corpo. Nas atitudes que eu tenho com a maneira como eu vivo. É interessante que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, falando que o Senhor entregou o povo às suas paixões, por terem mudado a natureza com que se relacionam sexualmente, foram entregues a toda sorte de mal aonde? No corpo. As enfermidades que surgem por causa da imoralidade. Pessoas, eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, eu pastoreava aqui na Paula Bueno, igreja do Nazareno Ebenezer, e chegou um querido irmão, ele é muito amigo até hoje, família muito preciosa, moram fora do país, já há muitos anos, e ele chegou à igreja, durante muito tempo, ele foi usuário de droga. Ele não era usuário de droga, fumava maconha, cheirava cocaína, ele era agulha. Num período onde não havia consciência sobre a AIDS. E o que acontece? Trocava seringa de um com o outro, numa roda de viciado, de adicto, pegava seringa, aplicava droga no um, passava, ainda tinha, passava no outro. Um dia ele chega na igreja, ele vai atrás da sua esposa com um desejo homicida, ele foi para matar a mulher. Aí mandaram me chamar. Falei, não, é a mulher que ele quer matar, não é eu. Chama os pastores para umas coisas. É ou não é? Falei, viu, pastor, estão querendo matar a mulher, mandaram chamar o senhor. Lá fui eu, conversar com ele. E o amor de Deus invadiu o seu coração, pregamos o evangelho, ele finalmente entrou para a igreja, entregou a vida a Cristo. Mas havia uma consequência, durante muitos anos ele foi usuário de droga. O que aconteceu? Ele foi diagnosticado soro positivo, há muitos anos. O pecado nos acha.
Por mais que nós sejamos perdoados pelos nossos atos, saiba de uma coisa, querido: as nossas consequências não são anuladas. O pecado nos acha no corpo. Eu me lembro, e nós vivemos isso pouco tempo atrás, faz um pouco mais de 2 anos, que perdemos o meu sogro por um câncer voraz, agressivo, que foi fruto de uma metástase que nasceu no pulmão. Durante 30 anos, o meu sogro fumou. Entregou a vida dele a Cristo, claro. Foi perdoado, deixou o cigarro, claro. Mas sabe o que aconteceu? Câncer. Porque o pecado nos acha. Aí você diz: misericórdia, mas que Deus é esse? Um Deus que não anula a consequência do nosso pecado. Meus queridos, há uma necessidade de entendermos a qualidade da semente que temos semeado. O problema é que nós vivemos hoje numa geração que acha que Deus permite com que tudo seja feito sem consequência direta sobre a nossa vida. Oramos para que ele fosse curado, a igreja teve sua oração ouvida diante do trono da graça. Durante meses, o nome do meu sogro estava aqui na lista de pessoas que estão passando por lutas, mas o Senhor o levou por quê? Consequência do pecado. A alma foi salva, mas o corpo sofreu as marcas e as consequências de uma vida desregrada. O pecado nos acha no nosso corpo. Terceira maneira que o pecado nos acha é na destruição do nosso próprio caráter. Se há uma coisa que age como uma úlcera moral na nossa vida, é a presença do pecado. O pecado, ele corrói a nossa moralidade. Mesmo sem perceber, somos destruídos moralmente pelos nossos valores e princípios, pela presença do pecado. Dia desses eu ouvi um testemunho de um homem que durante anos era viciado em pornografia. Ele vivia a sua vida normal, pelo menos diante daquilo que as pessoas entendiam que era normalidade. Ele entrava e saía, ele era casado, ele tinha filhos. Ele frequentava uma igreja, mas ele era escravo da pornografia. Finalmente ele entende a seriedade, e se há um mal que tem tomado conta do coração das pessoas nos dias de hoje, e sorrateiramente tem destruído vidas e famílias, é a pornografia. Ele finalmente entende de que ele é escravo do pecado, mas ele vivia uma vida sobre essa ótica. Nunca vai dar em nada. Quando ele começa a perceber de que a maneira como ele olhava para as pessoas não era a mesma que ele olhava antes do seu pecado. Todas as vezes que ele olhava para uma pessoa, para uma mulher, para um homem, havia sempre uma ótica forjada pelo pecado que dominava o seu coração. E ele disse: eu não percebia que o pecado havia me encontrado, e a consciência, e a minha moral, e até mesmo o relacionamento com os meus filhos estava sendo totalmente corrompido e destruído pela presença do pecado. O pecado, ele nos acha dentro da nossa moral e do nosso caráter. Somos destruídos por ele. É impossível você conviver com o mal durante muito tempo e achar que ele não vai trazer consequências diretas sobre aquilo que você vive na sua própria vida. É por isso que Paulo dá uma orientação muito clara quando está se falando sobre a realidade ou não da ressurreição, e ele dá uma palavra direta à igreja em Corinto, dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. O meio que você convive, aquilo que você deixa entrar no teu coração, aquilo que o teu ouvido ouve, aquilo que ocupa a tua mente, produz destruição avassaladora, e o teu pecado, uma hora, vai te encontrar. O nosso caráter, ele é encontrado diante das situações que cometemos. Lamentações capítulo 5, versículos 16 e 17, há um clamor do profeta quando ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu a coroa da nossa cabeça, e ai de nós, porque pecamos. Por isso, olha o que ele diz: por isso caiu doente o nosso coração. Não é à toa que Davi, no Salmo 51, disse que enquanto ele calou os seus pecados, o que aconteceu com ele? Envelheceram os seus ossos. Ele não está falando ali de doença física, ele está falando de questões da alma. O pecado presente na vida de uma pessoa durante um tempo sem confissão,
sem pedido de perdão, sem acerto no altar, produz morte no coração das pessoas. Quarto lugar, o pecado nos acha na nossa consciência. Porque por mais que ninguém saiba, você sabe. E não existe nada mais confrontador para a vida de quem vive no pecado do que um travesseiro toda noite. Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro todas as noites, há uma confrontação direta entre você e você mesmo. O meu pecado está de mim todos os dias, Davi dizia. Todos os dias. Todos os dias. O pecado te acha na tua consciência. Por mais que algumas pessoas possam chegar ao ponto de terem o poder, pelo menos é o que entendem, de cauterizar a sua própria consciência. Porque alguns, devido à prática constante do pecado, quase que tiveram a sua consciência amortecida pelos seus atos e delitos. Mas o pecado estava diante dele de dia e de noite. Ele nos acha nos nossos pensamentos, ele nos acha, ele nos visita. Se há uma arma que Deus usa a nosso favor para a confrontação do pecado, é a nossa própria consciência. Sabemos do que erramos, sabemos o que fizemos de errado, e por mais que tentemos nos defender de uma forma agressiva, e até mesmo se auto-intitulando como a pessoa mais honesta desse país, há algo na cabeça de todos nós que nos confronta diariamente quando o pecado está presente. É por isso que Moisés dizia: sabei, o pecado vai achar. Queridos, o salário do pecado sempre foi, sempre vai ser a morte. E saibam de uma coisa, ele é um pagador fiel. Ele não é aquele que deixa atrasar a dívida gerada pelo pecado. Se o salário do pecado é a morte, pode ter certeza, uma hora a morte vai chegar. Diz um amigo meu, um pastor, de que se soubéssemos a seriedade e a profundidade e até mesmo a demanda do pagamento do salário do pecado, e se ele fosse pago à vista, nós pensaríamos muito mais antes de cometê-lo. O problema é que o pecado é assim, ele vem pagando em prestações. Ele não paga de uma vez. Vamos morrendo aos poucos. Vamos enfermando aos poucos. A família vai sendo destruída aos poucos. É por isso que a gente tem que entender, e essa é a quinta forma pelo qual o pecado nos acha, é que o pecado nos acha na nossa própria casa e na nossa família. Como é que eu sei? Bem, o próprio Davi, que escreve o Salmo 51, sabia disso. Quando ele comete adultério com Batseba e depois, achando que estava tudo sob controle, o menino já tinha nascido, afinal de contas, eu sou o rei da nação, eu consegui comprar quem eu precisava comprar, eu consegui calar quem eu precisava calar, só que havia um homem chamado Natã. E depois de um tempo passado, ele chega no palácio do rei e diz: escuta, tem uma historinha mais ou menos assim, tinha um homem que possuía muitas ovelhas, tal, e um dia ele bota o olho na ovelha de um homem, só tinha uma ovelhinha. E vem com aquela conversinha que parece que não vai levar a lugar nenhum. E Davi está achando, lá vem esse profeta maluco, mais uma vez com essa história enigmática. O que será que ele quer dizer? Então ele diz: não, mas esse camarada que tinha muitas ovelhas, pegou a única ovelhinha, tomou para si, tomado de fúria. Davi se levanta e diz: eu mato esse homem. Se tiver no meu reino, ele está perdido. Natã diz: então, você é o cara. É interessante como a nossa balança para medir o pecado dos outros não está calibrada da mesma forma como nós devemos medir os nossos próprios pecados. Diante daquilo há uma sentença de Deus: teu filho vai morrer, e a espada jamais se afastará da sua casa. Há um outro episódio que você precisa entender da consequência que o pecado traz, e ele sempre nos encontra, quando o povo já estava
prestes a entrar na terra, haviam cruzado o Jordão, e havia uma ordem expressa, depois que as muralhas de Jericó haviam sido derrubadas, Deus havia orientado Josué sobre a seguinte ordem: tudo que estiver em Jericó, nada vai ser tomado para si. Mas teve um cara esperto, porque tem sempre um esperto. O nome dele era Acã. O texto diz que ele viu, cobiçou, tomou e escondeu capa babilônica e alguns ciclos de prata. Ele colocou aonde? Na tenda, embaixo do tapete. E por causa disso, o pecado começou a trazer consequências de derrota na vida do povo, até que então, lançado sortes, sob a orientação de Deus, chega aonde? Na casa de Acã. Confrontado, ele diz: realmente, eu tomei, eu escondi. Mas se você acompanha o texto, Josué capítulo 7, versículos 23 e 24, depois você pode ler com calma. A orientação que eles recebem é de que sejam tirados para fora do arraial quem? Só Acã? Só Acã? Família? Só a família? Até os animais, até o cachorro, coitado, sofreu a consequência do pecado. Todo mundo para fora, todo mundo apedrejado. Por quê? Porque o nosso pecado traz consequência direta, não só sobre a nossa vida, mas sobre quem está andando com a gente. Se os pais, se as mães, se os chefes de família soubessem a seriedade que está por detrás de uma vida de pecado e a consequência que ela traz sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, nós não trataríamos o pecado sem a devida importância que ele deve ser tratado. O pecado nos encontra dentro de casa. Famílias são destruídas por causa do pecado. O pecado de um, o pecado do outro. É por isso que Jesus disse, quando confrontado sobre a questão de se lavrar a carta de divórcio, ele responde diretamente. Porque eles diziam: mas Moisés mandou lavrar. Ele diz assim: mandou lavrar por causa da dureza do vosso coração. E o coração duro, ele é um coração totalmente controlado, regido pelo pecado. O pecado produz destruição da família. O pecado nos encontra dentro de casa. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. É por isso que Jesus estabelece um princípio claro sobre dois fundamentos: alguém que constrói a sua casa sobre a rocha e alguém que constrói a casa sobre areia. Quem constrói a casa sobre a areia é um fundamento mentiroso, pecaminoso, falso. Na hora que o vento soprar, a casa vai cair. A ruína é grande e a vergonha não é menor. O pecado nos acha dentro de casa. Eu nunca me esqueço de uma situação. Muitos anos atrás, eu era muito menino e fomos a Itaú de Minas, a mega metrópole do sudoeste de Minas, cidade a qual meu pai nasceu. E durante anos atrás havia sido cometido um assassinato por uma família da cidade. Isso já havia acontecido talvez 2 gerações antes, mas tinha um menino que brincava com a gente. Ele brincava com a gente, de polícia e ladrão. Já brincou de polícia e ladrão? É gostoso, não era? Tinha uma árvore assim na praça central da cidade, tinha um polícia, tinha um ladrão, a gente escondia, e o ponto de salvamento, né, o pique, era a árvore na praça, em frente à igreja católica, lá na praça de Itaú de Minas. E a gente corria, escondia, esse menino brincava com a gente, e ele era conhecido entre nós quem? Filho do assassino. Por quê? Tem muita gente que vive a consequência. Famílias sofrem consequência pelo pecado de um ou do outro. O pecado nos acha. Se não acha na sua geração, acha, porque o Senhor é aquele que visita a iniquidade até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Tem jeito. Não adianta fugir, me escapei dessa. Não vai dar nada. Tem famílias sofrendo consequências do pecado dos seus pais. Eu esperava não ouvir nenhum amém hoje. Mas talvez você diga assim: viu, não vai dar em nada.
Fica tranquilo, eu sei me virar, eu sou esperto, eu sou assim, eu tenho vivido no pecado, eu tenho escondido, já faz anos que eu vivo assim, faz anos que eu vivo uma vida dupla, faz anos que eu tenho 2 famílias, faz anos que eu burlo questões de fiscalização nesse país, faz anos que eu vivo uma vida de... Nunca deu em nada. Por mais que você ache que o pecado não vai te encontrar aqui, vai ter um lugar que o pecado não vai deixar você escapar. Pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse capítulo 20, verso de número 11. Eu já estou terminando. Apocalipse 20, último livro das Escrituras. Se você vier de trás para frente, deve ser 2, 3 folhinhas para trás. Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Desse aqui você não escapa. Mesmo porque é aquele que tudo vê. Os olhos do Senhor estão sobre tudo que a gente faz. Tem um sistema de despacho no céu, de registro, infalível. Há um sistema altamente tecnológico, divinamente criado. Falou, carimba, registra. Fez, carimba, registra. E o livrão só vai aumentando o número de página. Aí a gente acha, não deu nada aqui, mas vai ter um dia que todo aquele que não teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro vai ter que enfrentar a consequência do seu pecado. Você pode escapar durante a vida toda, mas se há um lugar onde o pecado vai te achar, é aqui. Aí você diga assim, pastor, que mensagem é essa? Como é que eu vou passar o restante do mês? Estou desesperado, e agora? Há outra coisa que nos procura além do pecado: a graça de Deus. Enquanto o pecado tenta te achar, o amor de Deus em Cristo Jesus te procura numa intensidade ainda maior. É por isso que o salmista diz, ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui segundo a nossa própria injustiça. Antes que o ato do pecado e a consequência dele nos encontre, há uma busca revelada no amor de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, que passa os seus olhos sobre nós nessa manhã, neste lugar, dizendo, eu estou à tua procura, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna está em Cristo Jesus. Eu tenho o poder de mudar a sua história, eu tenho o poder de perdoar os teus pecados, eu tenho o poder de fazer nova todas as coisas, e antes que a consequência do pecado te encontre, o meu desejo é que Jesus te encontre hoje de manhã. Que você seja confrontado pelo Calvário, que você seja confrontado não pela acusação, mas pelo amor de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo encontra uma mulher pega em flagrante adultério, segundo a narrativa de João capítulo 8, e as pessoas, a sociedade, estavam prestes a executar a sentença daquilo que o pecado exigia, apedrejamento. Jesus entra como seu advogado, um a um, eles vão começando a ir embora. As pedras podem ser ouvidas, sendo deixadas cair ao chão. E Jesus então olha para aquela mulher e diz, onde estão os teus acusadores? Ela levanta a cabeça e diz, não tem mais nenhum. Ele diz, eu tão pouco lhe condeno. Mas preste atenção, ele não diz, vive a sua vida. Você escapou dessa também.
Eu estou aqui. Se precisar, eu garanto, afinal de contas, eu sou um Deus de graça. Essa é uma realização e entendimento completamente errado que temos sobre a graça de Deus. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu não te condeno também, mas vai e não peques mais. Não é mais no sentido de pecar numa intensidade maior, é deixar de pecar. Porque Provérbios afirma que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Hoje de manhã, antes que o pecado te encontre, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso dia a dia, Ele conhece a nossa realidade. E não há desejo maior no coração de Deus, senão de que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas para isso eu preciso fazer aquilo que as Escrituras nos orientam a fazer: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você vai dizer assim: mas e o que eu fiz? Há um mar com profundidade impossível de ser medida, chamado mar do esquecimento. Quando o diabo quiser apontar o dedo sujo dele na tua cara, por causa de um pecado que você cometeu, e talvez chegar no tribunal de Deus, no grande juiz, e dizer: eu viu, mas ele fez isso. Deus vai dizer: dos pecados dele eu não me lembro mais. A única coisa que eu vejo na vida dele ou dela é o sangue vertido no Calvário pelo meu Filho Jesus Cristo. E quem está debaixo do sangue vive uma vida diferente, não tem preocupação se o pecado vai achar, porque quem o achou primeiro foi o amor de Deus, foi a graça de Jesus, e Ele está à tua procura nessa manhã. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te dar um futuro melhor, em nome de Jesus.